Bem-vindos a todos que estão nos assistindo a mais um Papo Acadêmico. Meu nome é Carlos Afonso, eu falo aqui da Unesp de Itapeva e vamos falar hoje sobre visão computacional. Vamos tentar passar para vocês que estão nos assistindo uma visão geral do que seria a visão computacional e falar um pouco sobre os projetos da Unesp que estão sendo desenvolvidos nessa área. Comigo também estão aqui os alunos da graduação Alessandro, Gabriel Lozzi e Felipe Dutra, assim como o aluno de pós, Fábio Henrique, e que vão dar a contribuição deles também sobre esse tema muito importante. Nós vamos começar a tentar contextualizando o que vem a ser a visão computacional, como é essa disciplina ela está inserido na nossa vida e como entender que parte da tecnologia de informação ela está inserida. Muito bem. Para a gente começar a falar sobre visão computacional, é importante a gente citar, colocar uma grande área chamada machine learning, essa palavra em inglês que quer dizer aprendizado de máquina. O que são esse aprendizado de máquina? São um conjunto de técnicas computacionais, algoritmos, que são utilizados que a forma com que esses algoritmos trabalham, eles tentam mimetizar, ou seja, copiar, fazer de forma semelhante o comportamento humano. Obviamente, que a gente tentar imitar o comportamento humano como um todo, como as pessoas se comportam no dia a dia, seria inviável. Então, o que esses programas, esses algoritmos fazem? Eles trabalham focando tarefas específicas e com dentro dessas tarefas específicas, eles tentam repetir, imitar o comportamento humano. E como que eles fazem isso? Eles fazem isso através de exemplos. Você apresenta vários exemplos para o computador e, através desses exemplos, esses algoritmos eles tentam extrair as informações de forma a copiar o comportamento humano. Mas, muito bem, como esses exemplos eles são apresentados para o computador. Como é que funciona isso? Para que isso aconteça, obviamente, a gente tem que estruturar essa informação através de dados, através de informações numéricas ou strings, frases, para que o computador possa processar essa informação. Lembrando que todo esse processo, obviamente, ele acontece dentro do ambiente computacional. Então, você tem que, de alguma forma, capturar essas imagens, essas informações no mundo real e transferir isso para o ambiente computacional. Essas informações, elas podem ser informações do tipo estruturadas, que a gente, ou seja, o que são essas informações estruturadas? São informações que, vamos dizer assim, que a gente consegue colocar na forma de tabelas, de letras, etc., que a gente consegue acessar de uma forma fácil. Elas estão indexadas, elas têm um endereço específico. E, como exemplo desse tipo de informação, desse tipo de dados, são, por exemplo, dados bancários, informações sobre informações que o governo, as instituições têm sobre você com relação a nome, idade, CPF, etc. Ou seja, são esses dados que já estão formatados de uma forma específica. Esses são chamados dados estruturais. A grande parte dessas técnicas de machine learning trabalham exatamente com esses dados estruturados. Por exemplo, na segunda parte da nossa discussão, a gente vai mostrar alguns exemplos de aplicação de machine learning no mercado financeiro. Ou seja, ele trabalha dentro de... essas técnicas utilizam esses dados estruturados, ou seja, quantidade de dinheiro na conta da pessoa, qual é a frequência com que ela faz os investimentos, quais são os investimentos mais vantajosos ou não, são dados estruturados. Agora, existe uma outra grande classe de dados, que são os dados não estruturados, ou seja, aquelas informações que estão dispersas no mundo físico e que precisam ser, de alguma forma, capturadas para que possam ser processadas no ambiente computacional. Esses são chamados dados não estruturados. E dentro desses
conjunto de dados não estruturados, você pode ter, por exemplo, informações de uma forma sonora, por exemplo, na forma de música ou da conversa das pessoas, em que esse tipo de dados, uma das técnicas que a gente utiliza são processamento de linguagem. Então, nessas técnicas, você captura esses dados, né, que não estão na forma de tabela, e tentam formatar esses dados de forma que ele possa ser processado através desses algoritmos de aprendizagem de máquina. Essa é uma grande classe. Uma outra grande classe de dados seriam as imagens. Então, contextualizando, né? Você tem essa grande área que é de machine learning, e dentro dessa grande área de machine learning, quando você trabalha com dados não estruturados, especificamente imagens, a gente faz isso através exatamente dessa área chamada visão computacional, que vai pegar esses dados, essas imagens no mundo real e, de alguma forma, processar dentro do computador. Só complementar um pouco o que o professor Carlos falou, a gente, na verdade, tem, além do dado estruturado e do dado semi-estruturado, dado não estruturado, a gente tem um meio termo, que seria o dado semi-estruturado, que seria o dado que não obedece nenhuma estrutura de tabela e não obedece uma estrutura, tipo uma imagem, um som. Esses tipos de arquivos, exemplo, um e-mail, ele é enviado em um arquivo semi-estruturado, porque ele tem os dados dele, os metadados, mas ele não está numa estrutura de tabela ainda. Ele pode ser convertido depois numa estrutura de tabela para ser analisado, para ser buscado, mas uma boa parte dele não está numa estrutura de tabela, que seria o corpo do e-mail, o remetente e tudo mais. Então, existe esse meio termo entre os dois. É o dado estruturado, que ele já está numa tabelinha, já está tudo trabalhado já para a pessoa trabalhar, para a pessoa utilizar. O dado não estruturado, que seria aquele dado que as informações dele são espalhadas dentro do conjunto de arquivo. E o dado semi-estruturado, que está não tão organizado quanto um dado estruturado, mas ainda também não está tão bagunçado quanto o dado não estruturado. Muito bem, obrigado, Dutra, pela contribuição. Exatamente, temos essas três classes de dados. E o que a visão computacional vai trabalhar? Vai trabalhar dentro desses dados não estruturados, especificamente trabalhando com imagens. E a primeira dificuldade, exatamente, para poder trabalhar com esse tipo de informação é transformar essa entidade que existe no mundo físico, né, que são as imagens, que obviamente é uma grandeza contínua, né? Não existe uma separação muito clara, né, entre uma cor e outra, entre as linhas de contorno de um determinado objeto, e você tem que transformar essa informação contínua para o ambiente computacional. Então, o primeiro passo é exatamente você tentar separar essas imagens em pequenos pedaços, né, chamados pixels, em que você consegue ter informações pontuais sobre aquelas imagens, ou seja, você transforma essa entidade contínua numa entidade discreta, assim, uma tabela de pontos, né, na vertical e na horizontal, e essa tabela contendo a quantidade, né, a intensidade de cor de cada um desses pontos, né, segundo as três cores básicas, né, você consegue, de alguma forma, obviamente, simplificar essa informação muito complexa que existe no mundo real para poder processar isso no ambiente computacional. Ou seja, esse grande passo, essa grande etapa, né, talvez uma das etapas mais importantes, é transformar essa entidade física que existe no mundo físico, complexa, heterogênea, numa informação que possa ser processada dentro do computador. Uma das primeiras perguntas, né, que nos surge, né, como é que a gente consegue, né, transformar essa informação, essa imagem, numa entidade matemática que possa ser processada? Então, funciona exatamente dessa forma, né? Você segmenta essa informação, essa imagem, em pequenos pedacinhos. Em cada um desses pedacinhos, você registra a posição deles e a intensidade luminosa em cada um desses canais. E de forma que você transforma isso numa tabela numérica, né? Então, no fundo, quando você processa a informação, você vai estar processando uma tabela numérica, que dependendo
da qualidade da imagem, ela pode ter mais ou menos informação. Então, quanto mais informação, obviamente, você tem uma qualidade de imagem menor, você tem uma precisão melhor, e, portanto, só que o problema, né, é que você vai precisar de uma memória computacional maior, você vai precisar de um processamento computacional maior para poder trabalhar com essa entidade. A partir do momento que você transforma essa informação numa entidade matemática, ou seja, numa tabela numérica, você consegue processar isso utilizando as ferramentas já conhecidas de machine learning, para processar essa informação. Como, por exemplo, as técnicas de árvores de decisão, redes neurais, e várias outras técnicas que podem ser usadas agora, uma vez que você conseguiu transformar isso numa informação numérica. E, mais uma vez, como é que funciona, né? Então, o primeiro passo é transformar isso numa tabela de dados. Agora, a partir dessa tabela de dados, como é que isso vira o algoritmo, né? O computador consegue tomar uma decisão? O que ele faz? Aí vem a parte da rotulação ou rotulação da base de dados. Ou seja, vamos supor que a gente está fazendo um programa aí para classificar animais, pequenos animais, gatos, cachorros e pássaros, por exemplo. Vamos supor que seja esse o objetivo do nosso algoritmo. Como é que é feito esse processamento? A primeira parte desse processo de aprendizagem é exatamente você criar uma base de dados, ou seja, você capturar milhares de imagens de cada um desses tipos de imagem. Esses tipos de imagem vamos chamar de classes. Então, vamos supor que a gente tem classe cachorro, classe gato e classe pássaros, por exemplo. Então, a gente vai capturar milhares de imagens de cada uma dessas classes com iluminações diferentes, tipos diferentes de animais, de raças diferentes, etc., e colocar todos numa mesma base de dados. Obviamente, nesse primeiro processo em que você faz essa etiquetação, esse label, ou essa classificação, você precisa do agente humano, né, de uma pessoa para fazer essa classificação, para dizer o que é cada uma dessas coisas. Ou, em algum momento, alguém tem que, alguma pessoa, né, tem que fazer, algum ser humano tem que fazer essa classificação para gerar a base de dados. A partir do momento que você gerou essa base de dados, separou em classes diferentes, você entra na fase do aprendizado, né? Aí que entra exatamente as técnicas de aprendizagem de máquina. E como é que funciona isso? Você apresenta para o programa essas várias imagens, né, de classes diferentes e informa o computador a que classe essa imagem pertence. Essa imagem pertence à classe cachorro, gato, etc., para essas milhares de imagens. Lembrando que, o que quer dizer apresentar essa imagem? Quer dizer que você está apresentando uma tabela numérica e falando para o computador que aquela tabela numérica corresponde à classe cachorro, que você vai associar um número também. Vamos supor que seja um número 0 para o cachorro, 1 para o gato e 2 para pássaros, por exemplo. Então, você transforma um problema no mundo real num problema matemático, né, estatístico, em que você consegue, aí sim, usar os recursos computacionais, ou que, no fundo, são técnicas estatísticas para fazer essa classificação. E uma das características das técnicas de aprendizagem de máquina é a retroalimentação, ou seja, quando esse programa, esse algoritmo começa a aprender, ele tem informação zero, ele não sabe nada. Então, ele simplesmente faz um sorteio aleatório, ele sorteia aleatoriamente o que é cada uma dessas classes. E à medida que são apresentadas essas imagens, chamadas, e cada vez que você apresenta o conjunto total de imagens, você diz que você rodou uma época. Então, cada vez que roda uma época de imagem, todas essas imagens são apresentadas, o computador, o algoritmo vai extrair características dessa imagem e comparar o que a primeira estimativa dele com o real. E ver, se ele errou, ele vai ver que existe uma diferença entre o que era previsto e o que era realidade. Essa diferença, esse delta, ele utiliza para ajustar o programa, ou seja, ele retroalimenta essa informação e você ajusta os parâmetros
de forma que uma próxima imagem que for apresentada de novo, ele vai chegar mais perto do valor real, ou seja, ele começa longe do valor real, e esses algoritmos são técnicas estatísticas que vão fazendo que o erro vá diminuindo e ele vá se aproximando cada vez mais do valor real. Até que e esse ciclo, nessas épocas vão acontecendo, até que ele se ajuste de forma que o erro seja muito pequeno, ou seja, desprezível. Lembrando que mesmo classificadores humanos, eles têm um erro de classificação. Mas o que acontece? Até você estabelece lá, vamos supor, eu quero ter um acerto de 99,5%. Então, esse programa vai rodando, né, esse algoritmo vai se ajustando até que esse erro, você consiga alcançar esse erro mínimo, esse erro pequeno. E essa é uma característica também das técnicas de aprendizagem de máquina. Sempre tem um pequeno erro, por menor que seja associado. Não é uma técnica perfeita, não é uma técnica... E, portanto, é uma técnica não determinística. Mas, considerando que hoje em dia a gente tem uma quantidade enorme, né, de informações, de imagens, você consegue criar algoritmos que tenham erros muito pequenos. Esse erro chega a ser desprezível. Então, essa é a forma com que esses algoritmos de aprendizagem de máquina funcionam. E funcionam para esse primeiro pequeno exemplo que eu estou colocando, e funcionam também para várias outras coisas, como, por exemplo, o Facebook, né? Quando ele identifica, você coloca a sua foto lá com os seus amigos, com seus parentes, eles identificam quem é você, quem são os seus parentes, etc. E eles usam exatamente essa mesma técnica. Como o programa, né, como a mídia social tem várias informações da sua imagem, das imagens das pessoas que estão relacionadas a você, eles vão criando modelos matemáticos para cada uma dessas pessoas. E conseguem, a partir desses modelos, já fazer essa classificação e identificar de uma forma automática quem são essas pessoas. Então, essa é a primeira fase do processo de aprendizagem, em que você apresenta esses modelos, apresenta essa base de dados. Obviamente, é uma fase de aprendizagem, mas o importante agora é a gente ir para a próxima fase, que é a fase da generalização, que funciona o seguinte: a partir do momento que você apresentou esses exemplos, essas bases de dados, o programa conseguiu criar esses modelos matemáticos que representam, que extraem essas características e conseguem representar esses objetos, a gente vai para a segunda fase, que é a generalização. Nessa fase, você não precisa mais do elemento humano, você não precisa mais do humano para identificar as classes. O próprio modelo computacional faz isso. Ou seja, você identifica uma imagem que não faz parte da sua base de dados, lá de um cachorro, por exemplo, e ele vai comparar exatamente com o cachorro e tomar a decisão e vai classificar segundo aquela classe que o algoritmo aprendeu a classificar. Então, a grosso modo, é como funciona esse processo de aprendizagem. Você primeiro transforma essa entidade física numa entidade matemática. Essa entidade matemática, você cria uma base de dados. Os algoritmos computacionais, os algoritmos de aprendizagem de máquina, que nada mais são do que técnicas estatísticas, vão fazer com que esse erro na classificação seja cada vez menor, de forma com que você crie um modelo matemático e na fase de generalização você possa usar esse seu modelo matemático para o mundo real. Então, a grosso modo, esse é o processo de aprendizagem de máquina utilizando, né, visão computacional. E por que hoje, né, essas técnicas avançaram de forma muito rápida, muito intensa e estão muito arraigadas na nossa vida? Primeiro, assim, existem dois aspectos importantes, né? Primeiro, a questão do hardware, né? A capacidade de processamento do hardware, ela pelo menos dobra a cada 2 anos, então os computadores hoje estão muito mais rápidos do que eram há 1 década atrás, há 2 décadas atrás, ao mesmo tempo que existe um barateamento, né? Esses processadores estão cada vez mais baratos
de forma que os pesquisadores, os estudantes têm acesso a essa tecnologia de hardware de uma forma mais simplificada, né? Todos têm computadores relativamente potentes hoje para fazer isso. Além disso, uma das grandes vantagens que tem acontecido nos últimos anos é a programação cooperativa, né? Então, hoje em dia, se você está no centro de pesquisa, você não precisa estar no seu centro de pesquisa um computador superpotente. Existem plataformas que possuem esses computadores superpotentes e te dão acesso a essa plataforma, ou seja, o processamento não precisa acontecer no seu computador. Seu computador é basicamente uma tela e um teclado, né? O processamento efetivo vai acontecer nesses grandes centros, né? Então, isso facilitou e barateou muito esse processamento. Isso pensando em termos de hardware. E o mesmo aconteceu em termos de software, né? Os softwares, eles avançam de uma forma muito rápida, talvez até mais rápida que o hardware, em função da grande quantidade de pesquisa, né, e pesquisadores que estão atuando nessa área. De forma que, assim como o hardware, o software ele está ficando cada vez mais sofisticado, as técnicas computacionais de software estão cada vez mais sofisticadas, de forma que mesmo para centros como a Unesp Itapeva, utilizando esse processamento, esses recursos, você consegue fazer esse processamento de uma forma localizada. Então, você não precisa de um grande computador, uma grande equipe, você consegue fazer isso de uma forma local, tem que ter grandes recursos, tanto de computação quanto de algoritmos. E uma outra característica que eu gostaria de frisar com relação à visão computacional, uma característica importante da visão computacional, é que, como ele trabalha muito forte com dados não estruturados ou semi-estruturados, ele tem uma relação muito forte com o mundo real, no sentido de que, para que esses programas eles sejam efetivos, você tem que ter uma interface, uma comunicação com o mundo real. E para que isso aconteça, você tem que trabalhar com sistemas embarcados, ou seja, você tem que fazer com que esse seu algoritmo ele não funcione simplesmente dentro do ambiente computacional. Ele tem que funcionar, tem que ter uma interação com o mundo real, tanto na parte de coleta de informações, quanto na parte de atuação, né? Tem que atuar no mundo real. Então, para isso, a gente utiliza sempre sistemas embarcados, ou seja, são hardwares que estão atuando diretamente em ambientes reais. O que são esses sistemas embarcados? São, por exemplo, câmeras, né? Câmeras, as chamadas câmeras inteligentes, ou outros sistemas, né, que capturam a imagem dentro de ambientes reais. O que são ambientes reais? São, por exemplo, ambientes industriais, né, linhas de produção dentro da indústria, que a gente, na segunda parte, a gente vai citar os nossos trabalhos dentro dessa área industrial, e tem várias outras áreas muito importantes, como, por exemplo, a área da saúde. O professor Fábio vai detalhar alguns dos nossos projetos dentro da área de saúde, assim como nas mídias sociais, né, existem milhares de aplicações, uma quantidade muito grande de aplicações dentro dessa mídia social. E finalizando, né, quais são a outra característica que facilita, né, e tem impulsionado o desenvolvimento dessas áreas? São exatamente a comunicação entre os vários pesquisadores, né? Então, existem várias plataformas, como, por exemplo, só para citar algumas, o GitHub, o Colab, em que pesquisadores do mundo inteiro colocam seus resultados lá, compartilham seus resultados, suas técnicas, de forma que, em função dessa comunicação muito intensa, existe um avanço muito grande, né, de toda essa comunidade, né, de todos esses algoritmos, uma vez que existe um grande compartilhamento de informações, de forma que essa comunidade global tem agido de forma conjunta
permitindo esse grande avanço em várias áreas diferentes dentro da visão computacional. Então, eu tentei passar para você de uma forma muito rápida aqui o que seriam a ideia é tentar contextualizar, né, o que é a visão computacional dentro desse ambiente total de tecnologia da informação. E na segunda fase do programa, a gente vai citar alguns exemplos e alguns projetos de como isso pode ser desenvolvido, e os nossos alunos aqui vão colocar um pouco da sua experiência, como é que foi a sua formação acadêmica e como essa formação ajudou para se ambientar nesse mercado de trabalho que está crescendo numa velocidade muito rápida. Então, eu vou aproveitar para chamar o intervalo aqui do nosso papo acadêmico e na nossa segunda parte do programa a gente vai discutir um pouco mais sobre essas aplicações. Obrigado e até o segundo bloco. Bem-vindos de volta ao nosso papo acadêmico. Estamos discutindo hoje sobre aplicações de visão computacional e agora, na segunda parte do nosso programa, vamos conversar um pouco com os nossos alunos aqui sobre as experiências, sobre a trajetória profissional com que adentraram no mercado de tecnologia de informação e falar um pouquinho mais sobre os projetos específicos que a gente tem desenvolvido dentro dessa área. Eu gostaria de começar, né, com o aluno Alex, gostaria que ele se apresentasse, por favor. Olá, pessoal. Eu sou Alexandro Pereira, aluno da graduação da Unesp Itapeva, do curso de Engenharia de Produção. Alex, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre a sua trajetória, né, como que tipo de trabalho, né, projeto você está atuando profissionalmente agora e como o curso de engenharia, né, te auxiliou nessa trajetória. Então, como eu disse, meu curso de Engenharia de Produção, ele foi a porta de entrada, foi o primeiro contato que eu tive com essa área de tecnologia da informação, mais especificamente com a parte de dados, ciência de dados. Então, logo na graduação, eu tive já uma aula sobre mineração de dados, introdução à mineração de dados, no qual ali eu tive os primeiros contatos e a primeira visão que eu poderia adentrar nesse mercado e poder ali me especializar e que tinha oportunidades que poderiam aceitar um engenheiro de produção, apesar de essa área ser muito técnica, ser muita parte de tecnologia, o engenheiro de produção ele também tem um pedaço e pode ser um valor muito agregado aí nesse mercado, devido muito ao seu conhecimento interdisciplinar, juntamente ao técnico. Perfeito. Obrigado, Alex, pela sua apresentação. Gostaria de pedir para o aluno Gabriel Lozzi se apresentar. Olá a todos, eu sou o Gabriel Lozzi. Então, de início, eu gostaria de agradecer o convite do professor Carlos, né, para participar aqui do Papo Acadêmico. Gostaria de agradecer também aos presentes, o Alessandro, o professor Fábio, o Felipe, e também a todos os ouvintes. Então, vamos lá. Eu fiz engenharia industrial no campus da Unesp também, Unesp Itapeva, perdão. E, bom, para falar um pouquinho mais, né, da minha trajetória de forma breve, né, vou tentar não tomar muito tempo aqui. Eu comecei a ter uma experiência, né, então, na verdade, dá até um passo atrás, né? Então, hoje a gente vê, né, que cada vez mais a gente está conectado nesse mundo, cada vez mais a internet faz parte de tudo, então, seja no aprendizado, seja no mercado financeiro, seja no mercado, né, seja qual for o tipo de setor que você esteja, é evidente que a internet vem crescendo e os dados também. Então, eu tive uma experiência lá atrás, uma startup, né, que trabalhava com processamento de imagens, e mais especificamente na área da saúde também, que, assim, qual que foi o meu intuito, né, de entrar nessa startup, né? Então, já gostaria até de deixar
se eu puder dar um conselho a todos que estão ouvindo, é adquirir habilidades, né, ao longo da sua formação, e essa experiência que tive nessa startup serviu para isso, né, me trouxe muitas habilidades em relação a isso. Então, hoje, eu saí dessa área da informação, da tecnologia da informação. Eu tive uma oportunidade de entrar no mercado financeiro. Então, na verdade, isso foi no ano passado, tá? Eu me tornei sócio de um escritório de gestão patrimonial. Então, né, de forma breve aqui falando, pego aqui você, o futuro engenheiro, né, você entrou, você se formou, entrou na sua empresa, está ganhando seu dinheiro e você não sabe o que fazer com o dinheiro, então, né, você vem a mim e fala, Gabriel, como que eu faço? Eu vou te ajudar. Mas o que tudo isso tem a ver com dados, né? O que o mercado financeiro tem a ver com dados, né? Como eu falei, a gente está cada vez mais conectado. Mas independente disso, né, o que isso influencia na minha área, né, que eu acho que é isso que eu tenho que agregar aqui. Hoje, especificamente, eu tive a oportunidade de dar mais um passo, né, subir mais um degrau. Então, eu estou participando agora de uma mesa de renda variável. Então, nós temos aqui uma base de dados, né, uma base de clientes, e a gente faz essas operações. E diariamente eu recebo informações, né? Vou tomar como exemplo aqui, a gente tem hoje que neste ano de 2022 a gente teve uma entrada de 49 bilhões de reais de dinheiro estrangeiro no Brasil. Então, para ser específico, na verdade não são 49, são 48 bilhões 931 milhões. E como o professor falou lá atrás, quem que pega esses números, né? Como que a gente tem esses números de uma velocidade tão rápida, de uma precisão? Então, assim, uma pessoa não conseguiria, de forma tão precisa, de forma tão rápida, passar esses números para a gente. Então, aqui eu tenho dados de janeiro, fevereiro, março e maio. Então, isso é só um exemplo, né, do que a gente tem aqui, né, que eu recebo diariamente para a gente trabalhar, né, com os clientes, e seja o que for, né, e nada disso seria possível se não tivesse, né, essa tecnologia, né, de processamento de dados para fazer isso com precisão e com velocidade e qualidade, né, para a gente trabalhar. Então, outro exemplo que eu gostaria de dar aqui, eu vou, né, mais uma vez, eu estou falando assim, sendo bem sucinto nas minhas colocações para não tomar muito tempo. Mas, por exemplo, mais especificamente, ainda entrando nessa área do mercado financeiro, a gente pega há 25 anos atrás, como que funcionava para você comprar uma ação. Bom, uma ação você ia lá e, né, não sei, imagino que hoje é um tema que todo mundo está mais inteirado do assunto, né? Então, antigamente, você tinha o pregão e era presencial. Então, você chegava lá e você falava, eu quero comprar ação tal, né? E era uma gritaria e cada um, né, você disputava pela compra daquela ação. Hoje não, hoje facilitou muito. Então, assim, estar fácil dessa forma é graças ao avanço da tecnologia. Então, até dar mais um exemplo, né? Do que a gente passa aqui. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma compra de uma ação específica, né, por exemplo, eu vou comprar uma ação da Petrobras, que é muito conhecida. Eu vou comprar uma quantidade de R$2.000. Tudo bem, mas e se eu for comprar 10 milhões? Como que funciona? Então, hoje, por exemplo, a gente tem robôs que fazem isso. Então, se eu quero lançar uma ordem, esse robô ele vai calcular, bom, eu quero comprar 10 milhões de reais em uma determinada ação, então ele calcula um determinado tempo e vai lançando essas ordens ao longo do dia para que isso não tenha nenhuma distorção dos preços. Então isso é mais uma prova de quanto, né, a gente está conectado, né, de quanto a tecnologia vem mudando, não só o mercado financeiro, mas tudo, né? A gente não precisa ir muito longe, o professor falou bastante, né, a respeito das mídias sociais. Então a gente pega TikTok, Instagram, que são mídias que estão na moda hoje. Então tem todo aquilo de algoritmos do que você gosta. Então você, né, e tudo isso tem a ver com dados, né? Então é um computador processando dados, né, e cada vez mais te apresentando a coisas que são do seu perfil. Então, Alex, eu gostaria de aproveitar
e que você falasse um pouco em que a engenharia de produção foi importante, né, e contribuiu para a sua inserção dentro do mercado de trabalho da tecnologia da informação. O meu curso de engenharia de produção na Unesp Itapeva, ele me agregou muito, abrindo horizontes também para quais áreas eu poderia atuar. Uma dessas áreas abertas dentro desse leque de possibilidades foi aí a ciência de dados, no qual eu obtive aí através de cursos também extracurriculares que me ajudaram bastante para me posicionar dentro desse mercado. Para fazer mais uma especialização, eu optei por cursos mais técnicos para poder aumentar a minha capacidade mais técnica na linguagem de programação, porque, apesar de tudo, uma das dificuldades que eu tive durante a minha carreira, meu desenvolvimento inicialmente, foi a minha déficit desse conhecimento na parte técnica de linguagem de programação, a parte mais profunda, que um curso de engenharia de produção não provinha tão profundamente para mim. Então, ele teve o leque de possibilidade, mostrou-me que eu poderia atuar nessa área, mas eu tive que procurar cursos extracurriculares para ter uma especialização melhor e me posicionar no mercado. E, além disso, foi uma das possibilidades que esses cursos foram que me possibilitaram ter ali o primeiro contato com uma startup, tendo ali também sobre visão computacional, conseguindo classificar ali imagens, entender um pouco melhor de tudo que o Carlos Afonso acabou de apresentar a nós, sobre imagens, sobre como ela é construída, como o computador vai ler essas imagens. E dali para frente, essa parte de visão computacional virou quase que meu dia a dia. Foi ali que eu aprendi muitas coisas e aprendi umas coisas que são fundamentais nessa área, que é o trabalho colaborativo. Creio que o trabalho colaborativo para um profissional que quer entrar nessa área, ele tem que ter essas soft skills, saber conversar, saber passar adiante sua dificuldade ou perguntar, ou para explorar esses dados, procurar saber num profissional ou algum especialista no assunto, que ele consiga trazer insights a você e transformar aqueles dados em informações, que é esse o objetivo de toda essa área atua, né? E assim eu consegui aprender muito e ter essa área dentro do meu leque de atuação. Obrigado, Alex. Eu gostaria que o nosso ex-aluno aqui, Felipe Dutra, né, se apresentasse, hoje aluno do mestrado. Por favor, Felipe. Então, olá a todos, meu nome é Felipe Dutra, eu sou formado em Engenharia Industrial Madeireira na Unesp Itapeva. Atualmente sou aluno do mestrado do programa da Unesp também, estou pelo Polo de Bauru, em Ciência e Computação. Em relação à atuação profissional, eu, assim que terminei a faculdade, comecei a trabalhar como cientista de dados numa empresa, uma startup, na área de reconhecimento de imagens. Em seguida, migrei para uma empresa na área de recrutamento e seleção tech, e agora estou numa empresa de análise e concessão de microcrédito, faz pouco tempo, atuando como cientista de dados, já desde o final da formação. E esse ano em diante estou fazendo mestrado para complementar um pouco a formação, além de aumentar a titulação, agregar conhecimento e poder desenvolver alguma coisa mais voltada para ciência e computação, ciência de dados e até reconhecimento de imagens, por assim dizer. Ok, muito obrigado, Felipe. Agora eu gostaria que o nosso colega, né, professor Fábio, se apresentasse e falasse um pouquinho da trajetória dele. Por favor, Fábio. Olá, obrigado pelo convite. Queria agradecer à TV Unesp pela oportunidade, ao professor Carlos Afonso por ter lembrado do meu nome também. Quero dizer que estou bastante contente de estar aqui hoje para compartilhar com vocês um pouco do aprendizado que eu tive ao longo desses anos dentro do programa de pós-graduação da Unesp. Minha pesquisa também foi voltada para a área de inteligência artificial, mais especificamente na área de visão computacional, como é o tema de hoje do nosso bate-papo.
E ao longo desse tempo que eu tenho pesquisado, e mesmo após esse período dos estudos, né, da pesquisa, a minha atuação, eu tenho percebido que realmente a visão computacional ela tem uma inserção no nosso mercado bastante prominente, bastante forte, que praticamente com seus usos infinitos, né? Você consegue desde uma ideia de redução de custo, de uma otimização de um processo, uma melhoria da experiência, né, do cliente dentro desses processos, e uma evolução muito grande até, por exemplo, o aumento da segurança de vários tipos de interações, né? Isso daí a gente consegue perceber facilmente no dia a dia. Esses usos de visão computacional, vocês já devem estar bastante acostumados a ver esse tipo de interação. A gente vê isso daí com as ideias de cidades inteligentes. Você consegue hoje fazer uma programação fácil de viagem através de aplicativos que calculam melhores rotas, calculam tempo de viagem, calculam maneira mais eficaz de você evitar tráfegos. Você consegue, essas cidades inteligentes, né? Você consegue ver, por exemplo, cada vez mais comum supermercados utilizando de caixas eletrônicos automatizados, sem necessidade de ter um atendente físico, pessoa humana ali, nessa ideia. Reconhecimentos faciais para identificação, ou até mesmo para segurança de ingresso a algum estabelecimento, a pessoa tem que apresentar aquelas características que foram previamente determinadas, e o uso vai embora, vai, né, para a pecuária, para a agricultura, para a indústria, hoje chamada indústria 4.0, e até na área da saúde. Professor Fábio, eu gostaria que você falasse um pouco sobre os projetos desenvolvidos dentro da área da saúde, né? Dos projetos com relação à detecção de Covid, usando tomografia e outros projetos, por favor. Tá ok. Após esse período de estudo, nós já fomos para o mercado de trabalho. Hoje nós trabalhamos praticamente com 3 grandes áreas, como as mencionadas nas áreas anteriores. Trabalhamos com a agricultura, com a indústria 4.0 e com o tema da saúde, né? Na parte da indústria 4.0, só para fazer uma contextualização aqui, a gente trabalha facilmente com a ideia de reconhecimento de padrões de imagens, na detecção de falhas. Como o professor Carlos falou um pouquinho sobre visão computacional, né? Então, desde aquele momento das características da visão computacional, de classificação, detecção e da segmentação das imagens, a gente consegue diminuir esse número de falhas e facilmente também consegue fornecer um grau de acurácia superior àquele que o ser humano é capaz, muito por conta do desgaste físico do ser humano ao longo do dia, ao longo do período de trabalho, às vezes falta de atenção constante, né, que pode ter várias distrações possíveis. Então, o programa consegue classificar e identificar esses objetos através da visão computacional. Também tivemos alguns trabalhos na área da agricultura, em especial através do uso de imagens de satélites e de drones, na verificação de uma área de plantio, era a possibilidade de ver o ritmo de crescimento das plantas, fazer a contagem de espécies por hectare e várias outras métricas que foram somente capazes através desses algoritmos matemáticos e da visão computacional. E, mais provavelmente na pergunta que foi feita agora, professor Carlos, nós temos trabalhado na área da saúde. Nós iniciamos nosso trabalho durante a pandemia. Naquele momento nós vimos a necessidade de ter uma ajuda, nós queríamos de alguma forma ajudar no combate dessa pandemia mundial, e nós percebemos que na época havíamos disponíveis poucos testes para verificação se determinado indivíduo estava ou não com o Covid-19. Naquela época nós participamos então através de um incentivo do governo, do IDEA-Gov. Eles lançaram um desafio e nós ficamos bastante contentes com o resultado, porque era a nossa primeira inserção no mercado na área da saúde, que era justamente fazer a detecção de Covid através de imagens e tomografias computadorizadas. E ao longo desse desafio nós atingimos uma métrica de 96,9% de acurácia,
É evidente que 97, né, praticamente 97% de acurácia, ele é um alto nível, talvez para a saúde ainda não seja tão indicado, mas para aquele momento, para a Covid, foi bastante eficaz. E a partir daí nós percebemos que esse auxílio era possível inclusive com outros tipos de imagens. Então a gente começou a trabalhar com auxílio ao laudo de especialistas humanos, de radiologistas, desde imagens de raio-x, imagens de ressonância magnética, mamografias, temos um trabalho junto com o Hospital do Amor de Barretos, e tomografias computadorizadas também, né? Então, essa acho que foi essa nossa inserção. Recentemente também entramos na área odontológica, através de detecção de anormalidades dentro de uma arcada dentária, por aquelas famosas imagens de radiografia panorâmica. A gente consegue identificar, justamente através de visão computacional, alguns parâmetros e fazer essas comparações com o ideal para a detecção de qual é o problema e aonde está esse problema localizado numa arcada dentária do paciente. Muito obrigado, Fábio, pela explanação. Obrigado, você cobriu várias áreas diferentes. Eu gostaria, para finalizar, assim, uma informação adicional que eu vou perguntar para o aluno Dutra aqui, que ele participou, né, ele já trabalhou dentro da área de recrutamento, que ele falasse, resumidamente, quais seriam os aspectos, né, do aluno que o mercado de trabalho busca dentro dos alunos, né, para aqueles alunos que querem entrar, querem adentrar dentro do mercado de tecnologia da informação. Então, o tempo que eu trabalhei na área de recrutamento, pude notar algumas coisas que as empresas buscam geralmente quando o aluno está querendo entrar nesse mercado. Uma das coisas mais importantes que eu notei, que às vezes pode ser um pouco... Algumas pessoas falam que é bom, algumas falam que é ruim, mas é que eles não dependem muito, eles não pensam muito do curso que a pessoa fez. Tá? Então, independente se a pessoa fez engenharia, letras ou qualquer outro curso, eles estão pensando mais em como a pessoa pode resolver um problema do que o curso que ela fez em si. Muito mais o que ela sabe, o que ela consegue aplicar, do que a formação dela por trás. Então, isso é uma coisa que as empresas buscam muito quando estão trabalhando. E a outra é muito da área de tecnologia mesmo. Você tem que entender que vai para uma área de tecnologia, uma área dessa, você vai ter que estar trocando de linguagem, vai ter que estar estudando, vai ter que estar buscando, vai estar sempre atualizando. Porque é um mercado muito cíclico, é um mercado que tem uma demanda muito alta, é um mercado que está, apesar de ter uma demanda muito alta e ter muito ciclo, ele é um mercado muito exigente. Porque quase sempre ele está trabalhando com questões muito críticas. Por exemplo, uma rede social, por exemplo, ficar 10 minutos fora do ar, você pode ter um prejuízo de bilhões, trilhões. Se está no mercado financeiro e está um robô operando no mercado financeiro, 5 minutos que ele fica fora do ar, você já perdeu alguns bilhões. Uma operação que ele faz errada, você tem um prejuízo, pode quebrar uma empresa. Você corroborar com a sua opinião, Felipe Lisboa, justamente dizendo com relação a essa qualificação de mão de obra especializada, né, dentro dessa tecnologia, ela vem trazendo um aparecimento cada vez mais crescente de centros de inovação tecnológica, de hubs de inovação, parques tecnológicos, né, entre outras nomenclaturas de instituições, mas sempre com o mesmo propósito, que seria criar um ambiente favorável à inovação tecnológica através de concentração de empresas, tanto faz ser uma instituição de ensino, se ela é uma empresa privada, se ela é um ente governamental, e também criar essa oportunidade de interação entre elas, né? Então, no centro tecnológico nós temos incubadoras, temos programas de aceleração de startups, temos mentorias, temos pesquisa, e todas elas são focadas justamente nesse comentário que já foi feito tanto pelo Lozi, pelo Alex e agora, né, por você também, Dutra, que é a pessoa ter esse conhecimento dentro da sua área de formação e essa vontade de ter esses soft skills e para realmente ingressar no mercado de trabalho. Hoje nós temos várias oportunidades dentro de várias áreas do estado de São Paulo e do Brasil que geram esses centros, que criam esses centros de inovação tecnológica para justamente fomentar essa necessidade do mercado. E para dar o último comentário aqui que eu gostaria de avisar é que, longe de parecer que a inteligência artificial vai tirar emprego,
das pessoas, porque dá a impressão que faz melhor e que isso vai eliminar o posicionamento do ser humano, eu tenho observado que isso acontece de maneira muito mais ao contrário. A inteligência artificial, a visão computacional, tem cada vez mais exigido a criação de novas áreas, novas necessidades de emprego, de oportunidades da pessoa se especializar em uma dessas formações. Aqui nós temos, então, pessoas trabalhando com o mercado financeiro, pessoas trabalhando com engenharia de dados. Por quê? Porque são áreas que antigamente não existia e graças à visão computacional, à inteligência artificial, ao aprendizado de máquina, isso vem surgindo. Então a gente vai enxergar uma crescente em termos de empregabilidade dentro desse momento. A oportunidade para quem está nos ouvindo aí é bastante grande. Obrigado. Só complementar essa parte que o professor falou de hubs de tecnologia, centros de tecnologia, além de gerar empresas e ser uma concentração de empresas, hoje ela está sendo uma concentração muito grande de profissionais também, porque tem alguns desses centros que eles têm programas específicos para a formação assim que você termina, dependendo do estado da sua vida. Você está terminando o ensino médio, está no meio da faculdade, você entra num centro desse, pode fazer cursos, pode aprender tecnologias, porque quando a gente fala de skill, por exemplo, tem dois tipos que a gente geralmente diz, né? As soft skills, que o professor Fábio comentou, são habilidades mais pessoais, tipo comunicação, integração, gestão de equipes, mas tem a parte muito importante que é a hard skill, que seria a coisa que você sabe mesmo que seria trabalho, tipo linguagem de programação, matemática, estatística, conhecimento de software, de alguma coisa assim. Então, esses hubs de tecnologia, hubs de informação, estão sendo muito importantes por conta disso também, porque eles conseguem montar tanto na hard skill, que é o que a pessoa aprende primeiro, só que como ele tem tanta gente integrada no local só, a pessoa também consegue montar um bom pacote de soft skill. Então isso torna ele muito atraente para o mercado. E sem falar que a demanda do mercado está muito grande. A gente vai ter um déficit de profissionais muito grande em 5 anos, um déficit de, sei lá, mais de quase 1 bilhão de profissionais vai estar faltando daqui a alguns anos. E se eu posso adicionar mais um complemento aqui em relação a tudo isso, trazendo um pouco para a minha área, um pouco do que eu atuo, hoje especificamente não está no meu dia a dia essa parte de programação, essa parte de trabalhar, né, de trabalhar com os dados diretamente, mas uma coisa que é evidente a importância é você entender como funciona o processo, e você entender como usar essas ferramentas, né? Que eu acredito que na minha formação e na minha trajetória, eu aprender, né, como tudo isso funciona foi essencial, né? Tudo bem, eu particularmente não trabalho com os dados hoje, né, na ponta, no início, né? Eu trabalho com os dados depois que eles já foram processados, mas você entender, né, mais uma vez, repetindo, você entender como foi feito esse trabalho com os dados lá atrás, para você entender o que está chegando para você, é essencial, né, seja no mercado financeiro, seja aonde for, né? Então, acho essa é a minha contribuição aqui a mais. Bem, pessoal, então estamos finalizando o nosso papo acadêmico aqui. Gostaria de aproveitar a oportunidade de agradecer especialmente o pessoal da TV Unesp pelo esse espaço que tem nos disponibilizado. Eles têm sido muito generosos, sempre muito generosos, especialmente com a Unesp Itapeva. Então, eu agradeço de coração a eles. E agradeço também aos alunos, né, que participaram aqui, que compartilharam conosco a trajetória de vocês, e aproveito para parabenizá-los aí pelo desempenho aí e desejar para todos boa sorte. Então, me despeço das pessoas que estão nos assistindo aqui. Um grande abraço a todos e nos vemos em breve. Até logo.